Boa tarde a todos, meus irmãos. Eu fiz uma homilia que Deus é a nossa força. Ele nos dá força quando nós estamos caindo, quando estamos desanimados. Oramos para Ele que Ele dê essa força, porque Ele é a força. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. É Ele que nos ouve quando nós precisamos de força. Então temos que falar com Ele em oração, pedir forças, tá bom? Então Deus é a nossa força. A Bíblia sempre apresenta Deus como a nossa força. Deus é a força de sua igreja na terra. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Adonai, o Deus que é a força da minha vida, o Nestash, aquele que é a força de Israel. O Senhor é a força do seu povo. Deus é a nossa força, a nossa força. Toda a nossa força e disposição para lutar e vencer vem do Senhor, nosso Deus. A palavra força é sinônimo de robustez, poder, vingança, pujança física, autoridade e exercício da vontade. Em relação ao nosso Deus, ninguém consegue medir forças com Ele. É o Deus onipotente, fortíssimo, todo-poderoso e invencível. Nessa qualidade, Ele é o fortalecedor do seu povo. Precisa de força, se está caído, se está com problema, fale com Ele em oração, porque Ele é a força. Nenhum ser humano pode confiar na sua própria força. Não existe nenhum competidor invencível e nenhum lutador imbatível. O homem não vence pela sua própria força. A nossa força vem de Deus. Deus é a nossa força. Em Juízes 16:19, após Sansão revelar o segredo da sua força a Dalila, e ter-lhe permitido cortar-lhe as 7 tranças do seu cabelo comprido, retirou-se dele a sua força. Isso mostra que Sansão, cujo nome significa sol, não tinha força própria. A sua força vinha de Deus. Então, confiamos em Deus, pela força dele. Então, quando nós precisamos, estamos caindo, cabeça baixa, vamos orar, pedir para Ele nos dar força, ânimo. É isso que nós temos que fazer. Porque Ele é a força. Não existe mais ninguém que tenha tanta força como Deus. Ele criou esse mundo tão grande, tão perfeito. Ele é a força. Então, meus irmãos, vamos pensar nessas palavras. A força que vem de Deus. Deus é a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.